ser de luz, seja bem-vindo a mais um vídeo da Cabana Estelar. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você em detalhes os bastidores do campo informacional das pessoas sensitivas e intuitivas. Mas antes de começarmos de fato a nossa aula, quero te convidar para seguir o nosso canal. Se você já segue, ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos futuros vídeos. Sempre vamos trazer aqui conteúdos psicografados, canalizados, sempre para ajudar você a ter mais esclarecimento no seu desenvolvimento espiritual, emocional e mental. Agora, iniciando a nossa explicação de hoje, a primeira coisa que nós precisamos saber é que existe uma diferença entre ser sensitivo e intuitivo. Embora tenha uma semelhança, quando vamos analisar os bastidores, nós vemos que existe sim diferenças e existe uma grande confusão no meio das pessoas que são sensitivas, né? E muitas das vezes não sabem exatamente o que está acontecendo. Então, nesse vídeo eu vou explicar passo a passo, tenho certeza que você vai entender, vai compreender direitinho e até mesmo vai te ajudar a se entender, saber se você realmente é mais sensitivo, mais intuitivo, ou se você é uma pessoa sensitiva, altamente intuitiva. Bom, então a primeira coisa que precisamos saber é que o sensitivo, ele é aquele que vai ter uma sensibilidade sensorial. Então, é aquela pessoa que tem muitos arrepios, muitas dores de cabeça, mal-estar, sem nenhum motivo aparente. As pessoas sensitivas também conseguem sentir um determinado calor do nada em determinados membros, né? Que pode ser pés, mãos, costas, rosto, cabeça. Porque geralmente quando tem uma consciência extrafísica perto do seu campo, eles geram um calor específico, seja para trabalhar ali naquele sistema, né, no seu sistema, seja para realmente comunicar a você que ele está ali presente. E os sensitivos, eles conseguem sentir de fato, tá? Então eles sintetizam tudo que acontece nas ondas, no campo eletromagnético que está em volta dele. Já o intuitivo, ele é aquele, né, que consegue interpretar, ele tem um poder mental. Se o sensitivo ele tem muitos arrepios, dores de cabeça, mal-estar, às vezes não sabe exatamente porquê, o intuitivo ele já tem uma consciência, ele consegue interpretar através da sua glândula pineal, através do sensor do seu aparato tecnológico que fica no seu sistema. E ele consegue simplesmente jogar para sua tela mental aquilo que está acontecendo no seu campo, nos seus bastidores, digamos assim. Então, o intuitivo é aquele que vai ter visões, vai ter projeções, vai ter uma clara evidência daquilo que está acontecendo nos seus bastidores. Então, toda pessoa intuitiva tem percepções mentais que interpretam os sentidos extrasensoriais. Um exemplo é através dos ataques extrafísicos. Toda vez que uma pessoa está tendo um ataque, é porque tem várias consciências, né, várias energias ali intrusas no seu campo. Então é como se fosse realmente um vírus entrando no seu sistema. Então, quando a glândula pineal ela processa esse impacto a nível energético, a nível celular, ele vai jogar para o corpo alguns sentidos, tá? Então ele vai jogar ali algumas descargas energéticas, podendo gerar ali algum desconforto, alguma angústia, pode aumentar ali o fluxo sanguíneo na região cerebral, tendo dores de cabeça. Então tudo isso são efeitos, né, a nível físico que o sensitivo ele vai captar. E o intuitivo, ele é aquele que consegue saber, né? Então ele sabe a causa a nível mental. Então o sensitivo, ele tá sofrendo, né? Digamos que ele tá tendo ali vários ataques e às vezes ele não sabe o porquê. Se ele for uma pessoa altamente intuitiva, ele simplesmente vai conseguir interpretar. O simples fato de questionar já vai fazendo com que desenvolva essa intuição. Então, ele pode ali ter uma visão, ele pode ter algum acesso instantâneo que vai fazer ele ter certeza que, opa, isso aqui não é meu. Então, o sensitivo ele vai captar esses sentidos e o intuitivo vai interpretar. E todo ser humano, ele nasce sensitivo, tá? Porque o seu corpo, ele sintetiza as influências externas do campo eletromagnético. Então, toda criança já vem acoplado em seu corpo etérico e biológico, vórtices, que são campos de acesso, campos de força. Então,
se há uma interferência, se há alguma invasão, alguma movimentação, os vórtices eles vão captar e vão sintetizar, né? Vão jogar para o corpo físico algumas sensações, como eu já disse. Então as crianças, basicamente todas são sensitivas, tá? Só que a maioria elas não conseguem interpretar. Algumas crianças já vêm com essa habilidade, esse sistema interpretativo, são crianças intuitivas, mas a maioria não consegue. Então muitas vezes, é claro que cada caso é um caso, tá? Mas tem casos que às vezes as crianças são diagnosticadas com autismo, com alguns transtornos mentais, mas na verdade são crianças que têm uma sensibilidade sensorial extremamente aflorada, mas não conseguem lidar de fato, não tem essa interpretação e infelizmente não tem uma adaptação para esse desenvolvimento acontecer. Então, ao longo da vida, o ser humano ele pode adquirir um sistema interpretativo, né, que é a intuição, a partir das experiências que são armazenadas no inconsciente e através também dos downloads e atualizações que a sua própria rede matriz operante faz ao longo da vida. Quanto mais a pessoa sensitiva se questionar, mais ela ter esse estado meditativo sobre o que está acontecendo no campo dela, mais ela vai desenvolvendo a intuição. Bom, como nós vimos em vídeos anteriores, cada ser humano tem dentro de suas células símbolos e códigos que servem para ele perceber as realidades. Então, todos os códigos vão definir o nível de experiência que ele vai ter. Então, digamos que o ser humano, né, ele tem dentro de si um código que faz ele perceber a realidade X, que podemos chamar, né, de 231. Esse código vai projetar para ele essa realidade que estamos vivendo no hoje. Porém, algumas pessoas que têm uma alta percepção extrasensorial, pessoas que são extremamente intuitivas, pessoas clarividentes, elas têm dentro de si mais do que um código operando. Então, até mesmo os clarividentes, eles têm o código, né, base, digamos assim, que é esse que ele percebe, esse sistema da Terra atual, mas dentro dele, ele vai ter também códigos que vão se correlacionar com as realidades de outros seres. Então, todo clarividente que é de fato, né, que tem muitas experiências, projetores astrais, todas as pessoas, elas vêm programadas com mais de um código. Já as pessoas que não têm mediunidade aflorada, que está basicamente adormecida, que só se correlaciona com essa realidade, é porque ou os seus códigos estão inativos, isso pode acontecer também, ou simplesmente só veio programado com a realidade base desse sistema, tá? Isso vai depender muito da experienciação de cada ser humano. Então, as pessoas sensitivas e intuitivas, também chamadas de médiums, né? Ou como eu gosto de chamar, receptores, são todos aqueles que as consciências extrafísicas se usam para trabalhar nessa camada dimensional. Então, digamos que as consciências, elas querem trabalhar no campo dessa pessoa, né, como estamos vendo na imagem. Então, esses seres, eles vão se usar do campo informacional do médium, né, da pessoa sensitiva, intuitiva, para passar as informações, ou seja, como se fosse um decodificador ali humano para eles. Então, quando os seres, eles se usam do campo informacional do médium, eles usam o sensor, claro, né, o principal sensor que fica na região cerebral, o laríngeo, o vórtice central, em alguns casos também, o básico, quando há incorporação. Então, digamos que as consciências extrafísicas querem passar uma mensagem para essa pessoa. Então, eles vão se usar dos vórtices principais superiores do médium. Então, ele pode simplesmente processar, ele capta com o seu sensor as ondas que são reflexo de intenções do ser extrafísico. Ele vai processar, vai jogar para o corpo físico algumas reações químicas. Então, isso pode originar ali um sentido através da fala, chamado também de psicofonia, ou, se for, no caso, uma ação específica, né, se o ser extrafísico quer se usar do corpo do receptor
para fazer algo específico, um abraço, fazer um passe, algum trabalho específico, né, de cura, ele vai se usar, né, ali da ação do corpo, então chamado também de incorporação. Então veja que o médium, ele simplesmente vai captar, tá? E se ele for altamente intuitivo, se ele já tiver um bom desenvolvimento, ele vai interpretar. E através dessa interpretação, né, vai haver essas ações. E uma coisa muito interessante também é que quanto mais a pessoa ela vai desenvolvendo o seu campo mental, energético, espiritual, intelectual, mais o campo dela vai se expandindo. E os seres, eles sabem, tá? O campo das pessoas que tem um desenvolvimento mediúnico, digamos assim, fica mais ou menos igual dessa imagem. Então ele tem ali um forte fluxo, né, com as ondas eletromagnéticas que está em volta do sistema. Então ele consegue se correlacionar com tudo que está acontecendo à sua volta, e também ele consegue ter uma bilocação consciencial. E algo muito interessante também que eles falam é que o campo das pessoas geralmente tem cores. Às vezes tem muitas e muitas cores, que é isso que faz também com que haja um entrelaçamento energético. Então essas cores, elas variam de pessoa para pessoa de acordo com as intenções, com o caráter, de acordo com os seus próprios pensamentos, emoções. As emoções, elas são puras cores realmente, não é algo fictício, realmente gera cores. E quando a pessoa ela tem muita sombra, quando a pessoa ela tem um caráter assim, né, meio não tão bom, digamos assim, cria-se uma cor que é mais ou menos essa aqui, ó. Eles contam que é um verde embolorado, que é como se fosse uma energia suja. Então, quando a pessoa ela começa a ter muito dessas nuances, é porque ela está com dificuldades, né? Então, é uma pessoa que abre brechas, porque geralmente os espíritos obsessores também vibram, né, nessa frequência, criando essas ondas, criando essas nuances dessa cor. Então isso é algo bem interessante também, porque os obsessores eles conseguem enxergar aqueles que são facilitadores, digamos assim, para eles. Então, quanto mais tiver cores que vão se entrelaçar com as cores do campo informacional do obsessor, mais vai ver essa facilidade, entende? Então, através também do campo visual, das nuances holográficas, né, que cria-se essas cores, os espíritos também conseguem saber aqueles que são de fácil acesso, aqueles que não são. Eles conseguem simplesmente ler todo o campo informacional das pessoas, por isso que não tem como esconder nada dos seres extrafísicos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu curtir, não deixa de seguir para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e até mais.